O amor e a misericórdia do Senhor sejam presentes nesta noite e nos nossos corações. Bom, estamos reunidos na presença do Senhor e nós, depois de um período de férias, aqui retornamos. Já estávamos com saudades da igreja. Bom estarmos aqui. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 12, a partir do versículo de número 28. Bom estarmos na casa do Senhor, queridos. Melhor lugar não há que este lugar. Somos um número menor nessa noite devido a esse final de semana, esse feriado prolongado, mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui, cabe a cada um de nós louvarmos, adorarmos, bendizermos o nome do Senhor, e assim o faremos. A palavra do Senhor em Marcos capítulo 12, a partir do versículo 28, diz assim: Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: Muito bem, mestre. E com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Jesus, ensinando no templo, perguntou: Como dizem os escribas que o Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, aqui nós estamos diante da tua santa palavra e nós, com o nosso coração completamente entregue em tuas mãos, apresentamos também os nossos ouvidos para ouvir, depois da leitura, a proclamação do Evangelho. Que tu possas falar ao nosso coração como sempre tens feito. E muito obrigado, Senhor, porque tu és o Deus que nos conduz em todo bom propósito e em todo dom verdadeiro. Que tu possas continuar falando ao nosso coração nesta noite, como sempre tens feito. Eis a nossa oração, no nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. O título do sermão desta noite é O Amor, o único mandamento do único Rei. Eu disse que o amor é o único mandamento do único Rei. Percebam que a partir do capítulo 11 de Marcos, o cenário se ambienta nos acontecimentos narrados na cidade de Jerusalém. Aqui estamos, com efeito, na última semana da vida de Jesus. E tratava-se sim da mesma Jerusalém de Davi, que era admirada por todo hebreu, motivo de orgulho do povo judeu. A Jerusalém que era vista por Cristo como um símbolo, entretanto, de um mundo endurecido pelo pecado e pela rebelião contra o Criador. Jerusalém, marcada pelas disputas de poder religioso, era o palco dos maiores problemas, embates e das maiores controvérsias que giravam em torno da lei de Moisés. Partidos religiosos buscavam garantir o poder por meio da interpretação da lei. Mas esses mesmos partidos que se opunham uns aos outros, agora se uniam contra o inimigo comum, Jesus. A fama de Jesus o acompanhava pelas ruelas estreitas de Jerusalém,
Estamos falando da semana anterior à Páscoa, onde a população, que era estimada em 25 mil pessoas, quadruplicava, chegando ao número de 100 mil pessoas dentro das paredes dos muros da velha cidade. Já não era possível ao mestre caminhar em Jerusalém sem ser percebido. Estava ali aquele que havia ressuscitado um morto de 4 dias e depois o restituído à sua família. Ali estava nas ruas da cidade, caminhando, aquele que limpava os segregados leprosos de sua terrível doença, retornando-os ao convívio social. Ali, argumentando entre as pessoas, estava aquele único que fora capaz de restaurar a visão a um cego de nascença, cumprindo em si a profecia de que somente ele, o Messias, poderia fazê-lo, e fez. Era Jesus Cristo. No ódio dos religiosos de então estava Jesus como centro, o único capaz de desviar os olhares dos presentes da suntuosidade dos palácios de Jerusalém e dos magnificentes edifícios do templo, reformados por Herodes. Não era a brancura do mármore importado que ornava as paredes do templo. Também não era a beleza da luz nele refletida que ocupava a atenção das pessoas, mas a presença maviosa do Filho de Deus. Não era o brilho reluzente do pináculo de ouro puro que havia no templo de Salomão, mas a luz que emergia da austera figura do Mestre, que envolvia o olhar e cativava as pessoas. Não era a erudição dos escribas, ou a postura impoluta dos fariseus, nem tampouco era a fidalguice dos saduceus que despertaria a atenção dos ouvintes, mas a meiga voz de um certo galileu, vindo de uma certa cidade ínfima chamada Nazaré, cujo nome era Jesus. Vocês percebem o que estava acontecendo? Ali, Jesus unia contra si partidos rivais que, jungidos, armavam ciladas para matar-lhe. No sermão de hoje, queridos, nós vamos tratar de 2 assuntos deveras importantes. O primeiro, a insinuação dos religiosos de que Jesus não era fiel à lei de Moisés. E o segundo assunto, a verdadeira identidade de Jesus. Então eu gostaria de ressaltar 3 verdades que o texto bíblico nos apresenta. A primeira verdade é: a lei inteira se resume no amor. Bonito isso, não? A lei inteira se resume no amor. Marcos 12, 28 vai dizer: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Vocês percebem o que está acontecendo? Vocês percebem que Jesus estava sendo colocado novamente à prova? Há pouco, em capítulos anteriores, foram os saduceus, aqueles que não acreditavam na ressurreição dos mortos, que submeteram Jesus à prova. Agora era a vez de um escriba. O escriba era o verdadeiro teólogo da época, que agora colocava Jesus à prova. Agora, não pensem que Jesus ser colocado à prova fosse uma coisa ruim. Não. Porque convinha que o Cristo fosse exaustivamente submetido à prova, para que a igreja nascente tivesse a segurança de quem de fato ele era. Porque muitos falsos messias se apresentavam naquela ocasião. E quanto mais provado fosse Jesus, quanto mais provado fosse o Cristo, quanto mais fosse sabatinado, tanto melhor seria para a igreja nascente e melhor ainda para nós, a igreja dos nossos dias. Por isso podemos falar com toda segurança que o nosso Senhor Jesus foi a todo tempo colocado à prova e foi aprovado. Glória a Deus por isso. Temos aqui, neste passo das Escrituras, um escriba impressionado com a resposta de Jesus aos saduceus, que então aproveita a ocasião para buscar lançar dúvidas se Cristo era ou não era fiel à lei de Moisés. Um judeu, ouça, um judeu verdadeiro
precisava ser fiel à lei. E muito mais por óbvio, o Messias devia ser fiel à lei. Percebam, Jesus estava no templo, o lugar perfeito para o ensino e para a aprendizagem da lei. Todos os olhos estavam fixos em Cristo. Os principais mestres da lei estavam ali. E eles esperavam que Jesus se esgueirasse da pergunta, mas Jesus não fugiu do embate. A pergunta apresentada pelo teólogo, pelo escriba, buscava que Jesus apresentasse a quintessência da lei, o suprassumo, aquilo que é de mais essencial. A lei de Moisés era descrita em 613 mandamentos. Acerca desses mandamentos, os escribas se detinham ao debate. Não havia ninguém mais preparado teologicamente naquela ocasião que os escribas. Como já disse, os verdadeiros teólogos da ocasião. Eis aí a razão daquela pergunta ser tão objetiva e a despeito de sua objetividade ser tão profunda. Jesus então inicia sua resposta, está no capítulo 12, versículo 29. A principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Jesus, naquela feita, passava a transportar o coração, as mentes, os olhos e os ouvidos de todos os presentes para o âmago da lei, que está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, o texto que conhecemos como Shema. O Shema mostra o que é o Evangelho. O Evangelho está intrinsecamente ligado ao Shema, e o Shema ao Evangelho, porque uma coisa é a outra. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouçam. O Shema era o que trazia todo o sentido para toda a lei. A lei só era a lei porque o Senhor Deus, que é o único Senhor, a determinou. Por isso era a lei. O judeu citava e meditava o Shema várias vezes por dia, porque essa era a ordem do Senhor. Sentado em casa, caminhando pelo caminho, falando aos filhos, colocando nos umbrais a porta, sobre a testa, no braço. O Shema estava presente em tudo. E ele apontava para a soberania de Deus, assim como também para a sua deidade. A palavra Adonai, no Shema, substitui o santo nome do Senhor Yahvé, formado por 4 letras do hebraico, o denominado tetragrama, Yod, Re, Vav, Re, que significa eu sou o que sou, estou sendo o que estou sendo, e serei o que serei. Tiago, irmão de Jesus, apresentou o Senhor como o Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de dúvida ou de mudança, está em Tiago capítulo 1, versículo 17. É tão importante a presença do tetragrama no santo nome do Senhor, que os sons, os fonemas emitidos por cada uma das letras do tetragrama estão no som da respiração, dando cumprimento integral às escrituras de Salmo 50, versículo 6, que diz: tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, todas as vezes que você respira, você louva ao Senhor. Interessante, não? Assim compreendiam os antigos escribas. O Senhor Yahvé, nosso Deus, é o único Senhor. Identifica a unidade, assim como a singularidade de Deus. Nessa construção, Eloheinu Echad, o Senhor Deus é único. Existem, essa locução vai apresentar para nós quem é o ser essencial de Deus. Existem 2 palavras do hebraico para a palavra em português único. A palavra Yashid e a palavra Echad. A palavra Yashid representa uma unidade simples ou unidade solitária, enquanto a palavra Echad aponta para a unidade composta. Eu vou dar um exemplo para que possa clarear nossa mente. Imagine um cacho de uvas. Se vocês pegarem uma uva e separá-la do cacho, então essa uva é representada pela unidade simples, solitária, e a palavra seria Yashid.
Porque não é mais um cacho de uva, é uma uva fora do cacho. Agora, se vocês pegarem o cacho inteiro com uvas, talo com todas as uvas a ele vinculadas, a palavra para descrever essa unidade composta é echad. Unidade composta. Um exemplo bíblico, quando o Senhor disse em Gênesis capítulo 2, versículo 24, os dois se tornarão uma só carne. A palavra uma, a unidade entre marido e mulher, não é yashid. O marido não é um sozinho e a esposa não é uma sozinha. Depois de casados, os dois são uma unidade composta. E a palavra é echad. Compreendem? Deus é echad. Ele deve ser ouvido. A ele devemos ouvir. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E isso tem que falar com bastante profundidade ao seu coração e ao meu coração. Tem falado? Jesus está aqui nos ensinando algumas lições preciosas. Primeiro, Deus é único, mas de uma forma composta, porque Ele é Echad, Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é o Espírito Santo, como foi sempre, desde o princípio, na eternidade eterna, desde a eternidade passada. Eternamente o Senhor é assim. O Pai, que não é nem gerado nem procedente de ninguém, o Filho que é eternamente gerado do Pai, o Espírito Santo que é eternamente procedido do Pai e do Filho. Unidade composta. Echad. Amém? Segundo, que a Ele devemos ouvir. Esse ouvir que está no Shema é o ouvir com qualidade, é no sentido de ouvir e obedecer. Devemos ouvir ao nosso único Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a Ele obedecer. Nós não servimos a três deuses, nós servimos ao único Deus, que é Echad. É uma unidade composta. E a Ele devemos ouvir. O que estamos aqui a aprender é que não adianta discutir com Deus, porque Ele sempre tem razão. Pastor, mas eu posso discutir com Deus? Até pode, querido. O livro de Jó nos dá essa possibilidade. E tantos outros textos onde homens de Deus chegam a discutir com Deus. Mas no final, sempre Deus é o vencedor, porque Ele vê aquilo que nós não vemos, Ele conhece aquilo que nós não conhecemos, Ele está muito adiante de nós. Amém. O que aprendemos aqui é que Ele é o nosso Deus, Ele é Eloheinu. Ele é o nosso Deus. A pergunta que aqui devemos fazer é se Deus é de fato para nós Echad, o único Deus, ou se Ele é Yashid, um entre vários deuses que nós colocamos no panteão do nosso coração. Deus é Echad para você, Ele é o único Deus, ou Deus é Yashid. E disputa lugares com outros deuses no altar do seu coração. Na sequência do texto, Jesus vai responder em Marcos capítulo 12, versículo 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. O que estava acontecendo aqui? Jesus estava explicando que o Senhor, ou seja, Yahvé, é o Deus que se revela como Deus pessoal. É o nosso Deus. Alguém com quem podemos contar nos momentos mais difíceis da nossa trajetória. Nos momentos da dor, dos infortúnios, das vicissitudes. No momento em que as coisas não vão bem. Ele é o Deus pessoal, o Deus do relacionamento, o Deus que se relaciona com o seu povo. Por isso Ele requer que seja ouvido e obedecido, pronta e totalmente. Por isso a repetição da palavra todo. Palavra hebraica kol, que vai dizer de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, todo. É tudo. Mas perceba que o primeiro mandamento nos aproxima de Deus. Amar a Deus com tudo isso.
E o segundo, nos torna semelhantes a Ele quando nós somos obrigados por Deus nesse mandamento, que mandamento é obrigação para ser cumprida. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, não há outro mandamento maior do que esses. Então, primeiro nos aproxima de Deus e o segundo mandamento nos torna semelhantes a Ele. Isso tem que falar muito alto no meu coração. Porque amar a mim mesmo é fácil, amar a si mesmo é fácil. Tu te amares a ti mesmo é muito fácil, ou não? Nós temos o condão de sermos condescendentes conosco mesmos. Passar o pano para nós, né? Passar a mão na nossa própria cabeça, tadinho de mim. Quando fazemos a coisa errada. Não é assim? Mas amar o próximo não é tão fácil. Porque amar o próximo, eu sou obrigado a me despir, muitas vezes, de tanta coisa, para perdoar. E eis aí o mandamento do Senhor. Mateus 22:40 acrescenta que todo o ensino da lei dos profetas se resume nesses dois mandamentos. Tudo está aí, toda a lei, todos os profetas, todo o ensino está aí. Cumpre-os e cumprirás tudo. Mas não é fácil. Mas quem disse que seria fácil? Quem disse? Vem para Jesus e todos os seus problemas estarão sanados. Você vai ter emprego, vai ganhar 40 mil reais por mês. Vai ter a melhor casa no Lago Sul, é isso? Carros importados. É isso que diz o Evangelho. Nesse mundo, tereis aflições. Mas disse Jesus, eu venci o mundo e vocês também vencerão. Você crê? Segunda verdade, o amor é um mandamento que deve ser vivido. Versículos 32-34, disse-lhe o escriba, muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe, não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. O que está acontecendo aqui? Aqui, Jesus é aprovado no teste do escriba. Muito bem, mestre. O que o escriba responde, acrescentando que o amor vale mais que todos os holocaustos e sacrifícios, é uma verdade. Só é capaz de verdadeiramente se sacrificar quem ama. Só. Mas será que o escriba estava finalmente entendendo os erros da interpretação da lei? Será que verdadeiramente o escriba estava compreendendo que todo o ritualismo de sua religião era debalde? Era sem sentido? Será que de fato o escriba estava compreendendo a mensagem do Mestre Jesus? E a resposta de Jesus a essas questões não está longe do reino de Deus. O que significa isso? Queridos, de forma contrária aos saduceus que se afastavam do reino de Deus com suas interpretações absurdas, estapafúrdias da lei, e não acreditando na ressurreição dos mortos, parece que aquele determinado escriba estava próximo do reino. Será que ele passaria então a seguir Jesus? Será? Mas perceba que Jesus não disse ao escriba, parabéns, você encontrou o reino de Deus. Não, muito longe disso. Não estar longe do reino de Deus não significa estar dentro do reino de Deus. O que aprendemos com Jesus é que o amor é uma lei que ultrapassa o campo do intelecto. Ainda que o escriba tivesse compreendido a lei no campo do intelecto, muito mais lhe faltava. O amor vai muito além do campo da razão. O amor é a lei de Deus que deve ser vivida. O amor é a lei de Deus que deve ser colocada em prática. Ouçam, a igreja deve ser sempre a comunidade dos amados por Deus, mas também a comunidade que ama a Deus e ao próximo. Comunidade do amor. Por isso que nos primórdios da igreja,
Nos áureos tempos da igreja primitiva havia as chamadas festas do ágape, as festas do amor. E era tudo tão bom. Todo mundo reunido fazia a refeição comum. Todo mundo trazia um pouquinho de casa, o que tinha. Hoje a gente chamaria de junta-panelas. E é tão bom. Todo mundo junto, sorrindo. Não é? Amor é prática. Não é só falar. O desejo daqueles religiosos era encontrar motivos para prender Jesus e matá-lo. Portanto, ouçam, o amor era apenas teórico na cabeça deles. Porque na prática eles queriam matar Jesus. Conhecer o amor na teoria é fácil, mas o que importa é o amor na prática. Conhecer sobre o amor está bem longe do que viver o amor. Ouçam. As expressões de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força apontam para a plenitude da prática do amor. O amor é eminentemente prático, de todo o teu coração. Significa que aquilo que é o centro das volições humanas, das vontades, dos desejos humanos, de onde sai o impulso para as nossas ações, isso tem que ser entregue a Deus, que é o coração. De toda a tua alma, ou seja, a psique, é a essência do nosso ser. É a nossa identidade, é quem de fato somos. Quando colocamos a nossa cabeça no travesseiro à noite e nós sabemos quem somos. E o Senhor está dizendo, é isso que você deve entregar a Deus, de toda a tua alma. De todo o teu entendimento. O nosso amor deve envolver a nossa mente. O cristão não é alguém com a mente obtusa, tacanha e apoucada. Não. Nós possuímos uma fé razoável e devemos estar prontos para apresentar a razão da nossa esperança. Está em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Você sabe falar sobre a sua fé? De todo o teu entendimento. E de toda a tua força, que significa, no grego original, com todo o seu poder. Com o dínamo que há no seu coração. A grande questão é o quanto o nosso poder, quanto de dinamite tem, que podemos empregar para servirmos ao Senhor em cumprimento do mandamento do amor. Quanto? O quanto do nosso poder empregamos para amar a Deus, o quanto do nosso poder empregamos para amar ao próximo. Quanto? Tantas vezes. Desistimos tão fácil das pessoas, não é mesmo? Tantas vezes. Viramos as costas tão rapidamente. E ficamos de mal. O quanto você emprega o seu coração? O quanto você emprega a sua alma? O quanto você emprega o seu entendimento? O quanto você emprega a sua força para cumprir o mandamento do amor? É isso que Jesus está questionando aqui. É nosso esforço que vai classificar se cada um de nós somos meros teóricos do mandamento do amor ou somos cumpridores do mandamento do amor. Eu quero concluir este sermão com a terceira verdade. Terceira verdade, o amor é o único mandamento do único rei. O amor é o único mandamento do único rei. Marcos 12, 28. Vemos Jesus sendo interrogado por um escriba. Mas em Marcos 12, 35 a 37, vemos Jesus interrogando a todos os presentes, escribas e os demais. Veja o que diz. Jesus, ensinando no templo, perguntou, como dizem os escribas, que o Cristo é o filho de Davi. O próprio Davi falou pelo Espírito Santo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor, como pois é ele seu filho. E a grande multidão o ouvia com prazer, porque era muita sabedoria. E agora ele vai questionar, vocês falam tanto aí de que o Cristo, né? Compreendam, Cristo e Messias é a mesma coisa, a mesma expressão. Cristo do grego, Christou, e Messias do hebraico, o Meshiá. É a mesma coisa, o enviado de Deus, aquele que veio para cumprir a missão.
para assumir o governo do povo, e o fez através da terrível morte na cruenta cruz do Calvário. O que estava acontecendo? Jesus estava a apresentar uma indagação que dizia respeito à sua própria identidade. A identidade de Jesus, essa é a principal questão na Bíblia. Quem é Jesus? Mas não é só dizer quem Jesus é, de acordo com aquilo que é apresentado no texto bíblico, mas quem é Jesus para você? A partir do que você aprendeu no texto bíblico, mercê do Espírito Santo operando no seu coração, quem é Jesus? Esta é, e eis aqui, a quintessência do Evangelho. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é? Como você apresentaria Jesus para uma outra pessoa? Eis aqui, Jesus. O meu Senhor. O que significa ser a palavra Senhor? O meu Salvador. O que significa dizer que Jesus é o nosso Salvador? O meu Rei. O que significa ser Jesus o nosso Rei? Queridos, não são meras palavras, mas são palavras carregadas de uma semântica robusta. Senhor, Salvador, Rei, Deus, sacerdote, o que ele é? Profeta. Sacerdote quando ministra do Pai em relação à minha vida e à sua. Profeta quando ele fala do Pai para nós. Quem é Jesus? Quem? A resposta que daremos a essa pergunta mostrará quem nós somos diante de Cristo. Quem é Jesus? Percebam. Agora era Jesus quem colocava os religiosos contra a parede. A identidade do Messias estava sendo apresentada e relacionada aos ofícios de rei, de sacerdote, de profeta. São ofícios eternos. Eternos. É interessante que se a gente for observar a vida de Davi, em diversos momentos na vida de Davi, a gente vai encontrar ainda que o ofício de rei bastante apresentado, mas os outros ofícios um pouco menos. O ofício de sacerdote relativamente também, mas o ofício de profeta, mas o de sacerdote, houve vezes que o próprio Davi sacrificou. Quem é Jesus para você? Quem é? A identidade do Messias estava sendo apresentada e relacionada aos ofícios. Jesus está dizendo, olhem para mim e respondam quem eu sou para vocês. E a grande charada a ser respondida era como explicar que o Messias era também um filho de Davi e que Davi chamava o seu próprio filho de Senhor. Como responder a isso? Vejamos dois textos bíblicos. O primeiro está em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 16 a 17. 2 Samuel, capítulo 12, versículos 16 e 17. Palavra que diz assim: porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Estranho, não? Nós sabemos há quanto tempo acabou a dinastia da linhagem de Judá, da linhagem de Davi. Estranho. Segundo o texto está no Salmo 110, do versículo 1 ao versículo 7. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder,
com santos ornamentos, com o orvalho emergindo da aurora, serão teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis, ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra, de caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. É a figura impoluta de um rei que vem vitorioso da guerra. O Messias está sendo apresentado nesse belíssimo salmo. Salmo de Davi. Mas o que esses dois textos nos ensinam? Primeiro, que o trono de Davi seria estabelecido para sempre. E era profecia, isso não poderia falhar. Mas como assim? Se nós sabemos que a dinastia de Judá acabou há muito tempo, onde está o rei? Segundo, que o Messias viria da descendência de Davi. E seria exatamente no cumprimento dessa profecia, na vinda do Messias, que o reino eterno de Davi se estabeleceria, não em Davi mesmo, mas na figura do seu sucessor, o Messias, a quem ele próprio chamaria de Senhor. Muito bonita essa profecia e muito tremenda. Em terceiro, que embora o Messias viesse da linhagem de Davi, o Messias seria maior que Davi. Por isso o pai chama o filho de Senhor. Em qual linhagem veio Jesus? Na linhagem de Judá. Sim, filho de Davi. Por isso que quando instado por aqueles que precisavam, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eles sabiam exatamente o que estavam falando em cumprimento da profecia. Talvez não soubesse a profundidade, mas sabiam que o Messias era filho de Davi. E o cumprimento da palavra de Deus se dava, mais uma vez, pela boca dos simples, dos humildes. Glória a Deus. Davi estava no Salmo 110 honrando a um rei maior que ele. Davi estava honrando a um sacerdote não segundo a ordem de Arão. Lembram da ordem de Arão? A desgraça que foi. A corrupção que entrou no sacerdócio de Arão. Lembram do templo sendo aviltado com imagens de escultura, com pinturas de idolatria. Tudo linhagem de Arão, sacerdócio arânico. Mas Jesus, o Messias, viria da ordem de Melquisedeque, rei e sacerdote de Salém. Salém, que é a palavra Shalom, Jerusalém, a mesma palavra Jerusalém, a mesma origem de Jerusalém. É dali que vinha o rei, o grande rei Melquisedeque, rei e sacerdote do Altíssimo, que visita Abraão, e em sua visita a Abraão apresentou pão e vinho. Lembra-se disso? E nos lembra pão e vinho de quem? Melquisedeque era maior que Abraão, porque o maior abençoou o menor, está em Gênesis 14, 18 a 20. O Messias era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão. Procure a linhagem de Melquisedeque. Não há. O que Jesus está apresentando aqui é o mistério da nossa fé. Que coisa linda! O mistério da nossa fé. Quem pode explicar? Você pode explicar. Eu não posso. Por que eu acreditei nisto? Como eu fiz? Qual foi a minha tamanha inteligência e a minha extraordinária sagacidade para que eu entendesse isso? Foi o Espírito Santo que falou no meu coração e no seu, meu irmão. Por isso cremos. E aqui Jesus aponta para a doutrina da encarnação da segunda pessoa da Trindade, a kenosis, a doutrina do esvaziamento. Jesus trata de sua realeza, de sua eternidade enquanto Messias. Jesus aqui está tratando da soberania do Messias, está dizendo: eu sou o rei, eu cheguei, e vocês têm que ouvir a mim.
Por isso que essa pergunta de Jesus chega até nós. Como explicar, salvos pela fé, que o Messias, que ao mesmo tempo é filho de Davi, conforme atestam as Escrituras, é também, de acordo com as mesmas Escrituras, maior e anterior a Davi? Era Deus se encarnando, se fazendo gente como a gente, sentindo as nossas mesmas e comuns dores, sendo submetido ao mesmo perigo do pecado, sem contudo jamais cair, sendo tentado de diversas formas, e foi tentado até o fim, até na cruz. Houve quem dissesse: se tu és mesmo Cristo, então salva-te a ti e a nós também. Até o fim. Desde o monte da tentação, em Jericó, até o monte chamado Caveira, em Jerusalém. Ele foi tentado e não caiu. Vocês percebem a dificuldade dos religiosos da época de Jesus? Como compreenderiam? Se o Espírito Santo não lhes abrisse o entendimento, olhos e coração, como? Se o ouvido deles continuasse sendo agravado pelo pecado, como? E é essa mesma dificuldade que chega até aqui nos nossos dias e que muitos apresentam e se recusam a entender, porque são inimigos da cruz. E porque somente o Espírito Santo pode fazer com alguém compreender esse mistério. É mistério, querido. Graças a Deus nós conhecemos esse mistério. Graças a Deus. Graças a Deus. Somente com o testemunho do Espírito Santo em nossos corações podemos reconhecer a Jesus como a pessoa bendita do Messias, crer nele e cumprir o seu mandamento de amor. E é por isso que aqui eu finalizo voltando mais uma vez a minha atenção para a palavra amar. No grego bíblico, o grego koiné, há duas palavras que são utilizadas para o verbo amar. São os verbos filéu e agapau. Agapau dá origem à palavra ágape. Na realidade, o certo seria agape, mas aportuguesando fica ágape. Filéu e agapau. Ouçam, por favor. O verbo filéu aponta para o amor, mas no sentido de gostar de ser amigo de sentir afeto por. Esse é o verbo filéu. Claro que se trata de um verbo muito bonito, em muito sentido, claro que sim. Filéu há de estar também entre nós. Mas continuem ouvindo. O verbo agapau aponta para o amor que não possui interesse para existir. Aponta para o amor que é capaz de se sacrificar. No texto de Marcos, o verbo utilizado aqui é o verbo agapau, é o ágape, é o amor com sacrifício. Entenda, se você abrir a sua Bíblia agora em João capítulo 21, versículos 15 a 17, você vai ver melhor. Abra aí comigo. João capítulo 21, versículos 15 a 17. A palavra eterna do Senhor que diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Queridos, nas
2 primeiras vezes, João usa para descrever a fala de Jesus o verbo agapau. Como se dissesse: Pedro, tu me amas desinteressadamente. Pedro, tu me amas sacrificialmente. As 2 primeiras vezes. Mas, na terceira vez, João muda o verbo para o filéu. Como pode isso? É como se Jesus, pela terceira vez, não falasse mais: tu me amas desinteressadamente ou sacrificialmente, mas dissesse assim: Pedro, tu gosta de mim. Pedro, tu é de fato meu amigo. Pedro, tu tens afeto por mim. Por isso Pedro se entristece. Porque Jesus saiu do verbo agapau, amor com sacrifício, e desceu para o verbo filéu. Compreende? Jesus sai da exigência maior para uma exigência menor. Percebam que Jesus está dizendo que afirmamos amá-lo de forma sacrificial, mas não conseguimos fazer o mínimo. Dizer a Jesus: Senhor, te amamos sacrificialmente é muito fácil. Mas tropeçamos em demonstrar o verdadeiro afeto por sua casa, por seus filhos, por sua igreja. Nem o filéu nós conseguimos fazer. Queridos irmãos, o amar, que é o mandamento, é o amar com sacrifício. É o amar com sacrifício. Jesus, como Melquisedeque, apresentou pão e vinho, ou seja, seu corpo e seu sangue para nos salvar. E agora nos pergunta: vocês são capazes de me amar sacrificialmente? Vocês serão capazes, por minha causa, de amar o próximo também sacrificialmente? O amar que vocês terão para comigo, para com a minha igreja, para com os meus filhos, para com todos aqueles que vocês devem amar, será o amar agapau ou será o filéu? É isto. E é esse amar que resume toda a lei e os profetas. É o amar sacrificialmente. Porque dizer o amor é fácil. Os canalhas fazem isso a todo tempo e mentem. E ao mesmo passo que dizem amar, esfaqueiam com traições. Mas amar com sacrifício exige dedicação, abnegação e esforço. Amar com sacrifício envolve empenho e integridade de coração. E a questão derradeira é: nós amamos assim? Amamos com amor ágape? Ou amamos com amor filéu? Como você ama? Se Jesus, por 2 vezes, te perguntar se você ama com amor ágape, e pela terceira vez te perguntar se você ama com amor filéu, o que você vai responder para Jesus? Falar o ágape é fácil. Pratique. O maior de todos e o único mandamento que resume todos os demais é o mandamento do amor do nosso único Rei. Que Deus te abençoe. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo, por tua palavra lida e proclamada. Que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração ao longo dessa semana. Que nós venhamos a ruminar esse texto bíblico e aprender mais dele. Que o nosso coração esteja, de fato, completamente entregue no teu altar, Senhor. E que o Senhor possa fazer grande obra em nossa vida, em nossa família e em nossa igreja.
Senhor, que a tua bênção possa estar em cada coração, em cada vida. E faze, Senhor, uma grande obra neste lugar, mercê da pregação da verdadeira palavra do Senhor, como deve ser. Eis a nossa oração. Em nome e por amor de Jesus. Amém.